Guilherme de Pádua, o crime que destruiu sua carreira, uma história de glória, tragédia e queda. Ele tinha tudo para ser um grande astro da televisão brasileira. Jovem, talentoso e com um futuro promissor, Guilherme de Pádua conquistava cada vez mais espaço na TV Globo e encantava o público com seu carisma. Mas em um ato brutal e chocante, sua carreira foi destruída para sempre. O assassinato brutal de Daniela Pérez, filha da autora Glória Pérez e colega de elenco de Guilherme, foi um dos crimes mais bárbaros e impactantes da história do Brasil. O país parou diante da notícia, e a revelação do envolvimento do ator no crime destruiu sua carreira, sua imagem e o condenou ao esquecimento e ao desprezo público. Como um ator em ascensão se tornou o protagonista de um dos casos criminais mais chocantes do país? Quais foram as motivações por trás desse crime? Hoje vamos contar a história completa da ascensão e queda de Guilherme de Pádua, o homem que passou de promessa da TV a vilão da vida real. A ascensão, um talento em ascensão na Globo. Guilherme de Pádua nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, e desde jovem demonstrou interesse pelo mundo artístico. Começou sua carreira no teatro e logo chamou atenção pela boa aparência e presença de palco. Com o sonho de se tornar um grande ator, mudou-se para o Rio de Janeiro e em pouco tempo conseguiu seu primeiro grande papel na TV Globo. Em 1992 foi escalado para a novela De Corpo e Alma, escrita por Glória Pérez. Na trama interpretava Bira, um personagem que fazia par romântico com Yasmin, vivida por Daniela Pérez. O público gostava da química entre os dois e Guilherme parecia estar no caminho certo para o estrelato. Mas por trás das câmeras as coisas não eram tão promissoras quanto pareciam. Guilherme sentia que sua participação na novela estava diminuindo, e isso começou a gerar um sentimento de frustração e revolta. O que deveria ser apenas um papel na ficção estava prestes a se tornar o estopim para um dos crimes mais bárbaros da história do Brasil. O crime que chocou o país. Na noite de 28 de dezembro de 1992, Daniela Pérez foi brutalmente assassinada. Seu corpo foi encontrado em um matagal, com marcas de violência e diversos golpes de punhal. A notícia chocou o Brasil. Quem poderia ter cometido um crime tão cruel contra uma jovem talentosa e promissora? A resposta veio rápido e foi ainda mais estarrecedora. Guilherme de Pádua, seu colega de elenco, e sua esposa, Paula Tomás, foram presos e acusados do assassinato. A investigação revelou detalhes perturbadores. Testemunhas afirmaram que Guilherme estava insatisfeito com sua participação na novela e acreditava que Daniela, por ser filha da autora Glória Pérez, tinha influência na redução de suas cenas. Tomado pelo ódio e pelo desejo de vingança, ele atraiu Daniela para uma emboscada. O assassinato foi brutal e premeditado. O país ficou indignado. Como um ator que até então parecia simpático e talentoso foi capaz de algo tão monstruoso? A partir daquele momento, a carreira de Guilherme de Pádua deixou de existir. Ele não era mais um ator promissor. Era um assassino. A prisão e o julgamento. Após sua prisão, Guilherme de Pádua negou o crime inicialmente, mas todas as provas apontavam para ele e sua esposa, Paula Tomás. O julgamento foi acompanhado por milhões de brasileiros. A mãe da vítima, Glória Pérez, se tornou uma das principais responsáveis por garantir que a justiça fosse feita. O tribunal ouviu testemunhas, analisou provas e em 1997, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato de Daniela Pérez. Paula Tomás também recebeu a mesma sentença. A condenação trouxe um alívio para a família da vítima e para a sociedade, mas a sensação de impunidade ainda existia. Afinal, mesmo com a gravidade do crime, a pena parecia pequena para tamanha brutalidade. Porém, a parte mais chocante ainda estava por vir. Guilherme de Pádua não passaria muito tempo atrás das grades. A saída da prisão e o desprezo público. Em 1999, após cumprir apenas 7 anos de sua pena, Guilherme de Pádua foi solto, beneficiado pelo regime de progressão de pena. A notícia gerou revolta no Brasil inteiro. Como um homem que cometeu um crime tão bárbaro poderia voltar à vida normal em tão pouco tempo? Mas na prática a vida de Guilherme nunca mais seria normal. Ele foi rejeitado pelo público, pelas emissoras de TV e pelo mundo artístico. Tentou se manter discreto, mas o peso de seu passado o impedia de recomeçar. Sem oportunidades de trabalho e com a imagem completamente destruída, ele foi forçado a viver longe dos holofotes. A conversão religiosa e a busca por reabilitação. Sem chances de voltar à carreira artística, Guilherme de Pádua se reinventou de outra maneira. Tornou-se evangélico e passou a atuar como pastor em uma igreja. Sua nova postura gerou polêmica.
Muitos acreditavam que ele usava a religião para tentar limpar sua imagem e buscar aceitação pública. Ele passou a dar testemunhos sobre sua transformação, e chegou a casar novamente, tentando reconstruir sua vida. Mas para a sociedade, Guilherme nunca foi perdoado. Ele sempre seria lembrado como o assassino de Daniela Pérez. A indignação pelo crime nunca diminuiu, e a rejeição pública o acompanhou até seus últimos dias. O fim da linha, a morte de Guilherme de Pádua. Em novembro de 2022, Guilherme de Pádua morreu aos 53 anos, vítima de um infarto fulminante. A notícia de sua morte trouxe novamente à tona o caso que chocou o Brasil 30 anos antes. Mas ao contrário de outras figuras públicas que falecem e recebem homenagens, a morte de Guilherme não gerou luto ou comoção. Para a maioria das pessoas, sua partida foi indiferente, um reflexo do desprezo que carregou por toda a vida após o crime. O caso Daniela Pérez continua sendo lembrado como um dos momentos mais trágicos e revoltantes da história da TV brasileira. E Guilherme de Pádua será para sempre lembrado não como um ator, mas como o homem que destruiu sua própria carreira e sua vida com um crime imperdoável. O que você acha? Deixe seu comentário e compartilhe essa história impressionante.